Olá, tudo bem? Essa propositura de debate é sobre o positivismo no serviço social. Já fizemos várias gravações aqui sobre o pragmatismo, estaremos gravando futuramente sobre a fenomenologia e o marxismo, que são correntes teóricas do pensamento contemporâneo dentro do serviço social. Então, sobre o positivismo, que ora debateremos, ele foi fundado no século XIX por Augusto Comte. No entanto, as suas origens remontam desde a antiguidade. A necessidade de estabelecer uma relação entre causa e efeito, sem questionar variáveis, não mensuráveis do ponto de vista científico. Então, deste ponto de vista, o positivismo foi influente aí nos primórdios do serviço social, que desenvolvia um papel grosseiramente assistencialista, sem nenhum compromisso em reverter as situações encontradas. Então, no início, na gênese do serviço social, na sua fundação, ele foi criado inicialmente para atender os interesses das classes mais ricas da sociedade, os governantes. Então, percebendo esse caráter paliativo no combate às insatisfações das classes mais pobres, passou então a exercer um papel mais assistencialista. A grosso modo, só que o serviço social, no entanto, dava o peixe, mas não ensinava a pescar. Isso traduzindo num português bem básico. E o serviço social pouco contribuía para o desenvolvimento das pessoas. Não estava preocupado com a emancipação do indivíduo, não havia o projeto ético-político, não havia a básica intenção da construção de uma nova ordem societária. Era mais um executor de ordens dada pelo Estado e pelos governantes. Então, ao refutar diversos questionamentos fora do curso, causa e efeito, o positivismo não contribuía para o desenvolvimento da sociedade, pois ele acabava tornando a população refém do serviço, impossibilitando das pessoas caminharem com as próprias pernas, de se emanciparem. Após alguns movimentos sociais que se estenderam por todo o século XIX, não só no Brasil, e século XX, não só no Brasil, mas no mundo todo, então, o positivismo inevitavelmente foi perdendo espaço dentro do serviço social, dando lugar a um pensamento mais questionador e compromissado com aí os combates às raízes do problema, na tentativa de entender a gênese das expressões da questão social enraigada no antagonismo entre o capital e o trabalho. Então, atualmente o serviço social é a maior ferramenta, dizendo de forma bem clara, dentro da perspectiva da assistência social em muitos países, no mundo todo. Como fundador, o positivismo de Augusto Comte é uma doutrina filosófica, sociológica e política. Surgiu como desenvolvimento sociológico do iluminismo, das crises social e moral do fim da Idade Média e do nascimento da sociedade industrial. Esses processos que tiveram como grande marco a Revolução Francesa de 1789 a 1799, esses 10 anos de revolução. Em linhas gerais, o positivismo de Comte propõe a existência humana valores complementares ou completamente humanos, afastando radicalmente a teologia e a metafísica, embora incorporando-as em uma filosofia da história. Assim, o positivismo associa uma interpretação das ciências e uma classificação do conhecimento a uma ética humana radical, desenvolvida na segunda fase aí da carreira de Augusto Comte. Augusto Comte então pretendia reformar o catolicismo, desenvolvendo antes de tudo o preconceito da caridade fraternal, desembocando assim no sonho do altruísmo universal, dentro de uma perspectiva bem simplista. Então, dentro da nova sociedade que Comte procurava organizar, tomava-se como regra principal a justiça. A chacun selon sa capacité, a chaque capacité selon ses ouvriers, do inglês. A cada um segundo sua capacidade, suas obras, e segundo a sua capacidade, dentro da tradução. O núcleo da filosofia positivista é a chamada lei dos três estágios, ou lei dos três estados teológicos, metafísico e positivo, ou empírico, que se traduz em uma nova periodização do processo histórico
e uma nova classificação das ciências. Então nós vamos entender que o homem é um ser teológico, metafísico e positivo, dentro da perspectiva daquilo que escreveu e do pensamento de Comte. Então o que a gente entende? Comte era um cientista desonesto de modo nenhum, dentro do entendimento que ele tinha, no mundo que ele vivia e de acordo com a sua compreensão da realidade científica, ele postulou a respeito de um determinado ponto de vista, que o serviço social acabou se apropriando e muitas outras ciências durante muito tempo, até que por meio do debate, do estudo e do confronto de ideias, se chegou à compreensão de que o positivismo ensinado por Comte não era suficiente para abarcar todas as questões que envolvem as ciências sociais, não só no Brasil, mas no mundo. E no Brasil, então, por muitos anos, o serviço social teve como base fundante do exercício profissional o positivismo de Comte. O homem teológico, o ser humano, explica a realidade apelando para entidades sobrenaturais, os deuses, buscando responder questões como de onde viemos e para onde vamos. Além disso, busca-se o absoluto. Metafísico é uma espécie de meio termo entre a teologia e a positividade. No lugar dos deuses, há entidades abstratas para explicar a realidade. O éter, o povo, o mercado financeiro. Continua-se a procurar responder questões como de onde viemos e para onde vamos, e procurando o absoluto. O positivo, etapa final e definitiva. Não se busca mais o porquê das coisas, mas sim o como, através da descoberta e do estudo das leis naturais, ou seja, relações constantes de sucessão ou de coexistência. A imaginação subordina-se à observação e busca-se apenas pelo observável e concreto. Então, dentro dessa perspectiva de evolução daquilo que Comte chamou lei dos 3 estágios, ele entendia que o ser humano veio do teológico, passou para o metafísico, até chegar no positivo. Era assim que ele confirmava, constatava e fundamentava a sua ideia. E agora, no positivo, o ser humano estava plenamente evoluído. Não dependia mais apenas da questão teológica, então o positivismo negou a teologia. Não dependia mais do metafísico, então o positivismo negou o metafísico e fundou sua base sobre aquilo que é chamado de positivismo, aquilo que é positivo. No Brasil, o positivismo, desde a República, trouxe fortes influências do positivismo em várias áreas. Segunda metade do Império, por volta de 1850, que as ideias positivistas chegaram no Brasil, foram trazidas por brasileiros que foram completar seus estudos na França, alguns até foram alunos de Augusto Comte. A indagação que a gente pode fazer aqui é: por que no Brasil tais ideias foram tão bem aceitas e divulgadas com tanto vigor naquela época? Para responder essa questão, é importante traçar em linhas gerais a situação sociopolítica do Brasil no Segundo Império. Então o Brasil estava confuso, não havia ciência, não havia fundamentação teórica nenhuma. No período monárquico a situação só gerava insatisfação entre os políticos e intelectuais. A política adotada pelo imperador Dom Pedro II era de tal ordem que o poder estava sempre em suas mãos, mesmo sendo o Brasil uma monarquia constitucional, representativa e hereditária. Isso é, existindo uma constituição e um regime parlamentar, o imperador era o árbitro de partidos e de estadistas. Então, de todo jeito, ele era o rei, podendo fazer e desfazer ministérios, ministros, opor-se ao poder da coroa. Era o mesmo que candidatar-se ao ostracismo político. O imperador conseguia sempre neutralizar a oposição, pois a luta política realizava-se entre 2 partidos, o conservador e o liberal, que se revezavam no poder, sendo os membros do parlamento imperial representantes da classe moralista e eleitos por ela, ou seja, representantes da única aristocracia que o Brasil conheceu. Não havia mais nada. Não havia, de forma definida, as classes, as lutas de classe, não havia a oposição de fato, só havia um faz de conta. O exército era veículo da ascensão social e os antigos amantes da farda eram substituídos por jovens que amavam as letras e as matemáticas, em detrimento do antigo sentimento
da velha classe militar. Então foi nesse caldeirão de transformações que o positivismo encontrou lugar para ficar no Brasil, para entrar nas ciências e ser defendido com tanto vigor, e ainda o é até hoje por muitas ciências e por muitos intelectuais. Nós vamos vendo no decorrer desse vídeo por que o serviço social teve que superar as ideias científicas do positivismo. Então, o positivismo teve tanta influência no Brasil que Brasília foi construída com base no positivismo. A bandeira brasileira é um reflexo da influência política do positivismo. A frase ordem e progresso, surgida a partir da divisa de Conte, o amor do princípio, a ordem por base, o progresso por fim, representando as aspirações a uma sociedade justa, fraterna e progressiva, uma sociedade perfeita, uma sociedade ajustada. Quem não fizer parte dessa sociedade é um indivíduo desajustado que precisa ser corrigido, que precisa ser ajustado a essa sociedade, que precisa ser melhorado, que precisa ser transformado. Então, a ciência moderna dizimou as prerrogativas de uma realidade universal, harmoniosa e ordenada. O progresso trouxe consequências, desequilíbrio, trouxe absurdos em relação ao meio ambiente, trouxe absurdos em relação ao número de pessoas excluídas e marginalizadas, tornando-se esse quase 90% da população mundial. Em todos esses absurdos, os teóricos da atualidade são unânimes em dizer que o mundo é caótico, confuso, dominado pelo princípio da incerteza. É assim na física, na sociedade, o que torna as teorias de Conte e o positivismo ultrapassado no contexto atual. Então, a sua ênfase no determinismo, na hierarquia, na obediência, a sua crença no governo, da elite intelectual e a sua insistência em desprezar a teologia e a metafísica tornam toda a sua doutrina filosófica insuficiente para trazer uma luz aos problemas contemporâneos e principalmente aqueles enfrentados dia a dia no cotidiano do serviço social. Então toda essa superação não apresentou soluções satisfatórias, mas devido à evolução dos tempos. Por exemplo, o positivismo rejeita o conhecimento metafísico, e rejeitando o conhecimento metafísico, rejeita qualquer tipo de fé expressa nas pessoas. Hoje, todas as ciências estão respeitando tanto a questão teológica quanto a questão metafísica que existe no indivíduo, por ser um elemento que pode ajudar em muitos aspectos. Por exemplo, a medicina respeita porque já percebe que quando a pessoa tem fé, ela consegue encontrar a sua recuperação física mais facilmente. Em alguns casos, aparentemente acontecem milagres porque a pessoa tem um comportamento de espírito, uma atitude mais positiva, então o corpo reage aos medicamentos melhor, a pessoa sara mais rápido, encontra a saúde mais rápido. Então a medicina entende que o metafísico é importante, a questão da pessoa acreditar em algo da teologia ou mesmo da metafísica é importante na recuperação dessa pessoa. Então tem que existir o respeito dentro da perspectiva da tolerância religiosa também. Então o outro ponto é que o positivismo defende a ideia de que tanto os fenômenos da natureza como os da sociedade são regidos por leis invariáveis, não variam. Isso é uma questão muito complexa. Fenômeno da sociedade são variáveis, as pessoas são múltiplas, a especificidade do ser humano, a singularidade, a diversidade, nada se encaixa dentro desse princípio da invariabilidade. Nós somos diversos, pensamos de formas diversas e todo dia acordamos pensando diferente. Eu não estou pensando hoje a mesma coisa que eu pensei ontem. Então nós evoluímos, avançamos dentro de um progresso, de um processo de transformação e evolução constante, e principalmente os fenômenos sociais. Eles são regidos por leis variáveis que avançam, evoluem e se modificam constantemente, todos os dias, todo instante. É por isso que no serviço social esse ponto de vista não tem possibilidade de ser aceito. Por isso que não pode se construir no serviço social uma metodologia estática que funcione como um manual, como uma forma
como um gabarito invariável para aplicar a todos os sujeitos, a todos os territórios, a todas as realidades sociais, porque elas se modificam. A metodologia aplicada em um determinado território, em uma determinada situação, não vai funcionar na outra, porque são pessoas diferentes, com construções sociais diferentes, com culturas diferentes, com valores sociais diferentes, com relações sociais diferenciadas e pensamentos diversos, e, enfim. Então não há como aplicar. O terceiro ponto aí do positivismo, que vai chocar com as ideias do serviço social contemporâneo, é o empirismo. O que é o empirismo? O empirismo é aquilo que só é possível constatar como fato aquilo que pode ser observado, medido, testado em laboratório, aquilo que tem dados para acumular. E nas ciências sociais, muitas questões da própria expressão social não são mensuráveis. Muitas das manifestações dos problemas ontológicos, teleológicos dos serviços sociais não podem ser medidos. Eles são constatados e às vezes se manifestam unicamente em um indivíduo, em um usuário, não se manifesta mais em nenhum daquela forma. Então não tem como medir, não tem como acumular dado. Então o empirismo no serviço social é rejeitado por essa questão, porque você não pode fazer uma coleta de dados de um determinado território esperando que aquela coleta de dados seja invariável, esperando que aquela coleta de dados seja um fim em si mesmo para justificar todos os outros territórios. Suponho que eu tenho dois territórios, um com 50 pessoas e outro com 50 pessoas. Melhorando esse argumento, dois territórios, um com 50 famílias e outro com 50 famílias. Então eu faço uma coleta de dados bem generalista, ou então bem específica, seja ela de qual modo, nenhuma delas não vai aplicar dentro da perspectiva de um serviço social contemporâneo e emancipado, e aplico nas duas realidades. A mesma coleta de dados feita em um, aplico na realidade número 2. Não vai dar certo, porque as pessoas são diferentes, as várias manifestações das expressões da questão social vão se manifestar de forma diferenciada em realidade diferente. Então cada território é único, cada indivíduo, usuário, cada família são grupos sociais, blocos sociais únicos dentro de um acontecimento macro que precisa ser analisado desde a sua gênese, o todo dentro do macro dentro do micro, ou seja, o todo dentro daquele local, especificamente daquela região geográfica, social, cultural. Então, o que é que em quarto lugar, o positivismo tem uma visão isolada dos fenômenos sociais, ou seja, individualizada. O fenômeno social de um território é só daquele território. O que eu disse antes agora parece contraditório com o que eu estou dizendo agora, mas a verdade é que um determinado território não pode ser isolado dos outros, mas ele também não pode ser utilizado como gabarito, como sendo a resposta encontrada, a solução encontrada para aquele território não pode ser utilizada como fórmula para os demais territórios. De igual modo, ele não deve ser isolado, porque a construção, a adaptação, o melhoramento, a reflexão do pensamento, daquela fórmula, daquele método, daquela solução, daquela intervenção encontrada naquele território, melhorada, refletida, pode então ser aplicada em outro território, em outro grupo social, em uma outra situação, com outro usuário, com outro indivíduo, mas não exatamente como estava. O quinto ponto, que foi superado já dentro do serviço social, que está relacionado com o positivismo, é o ponto da neutralidade. Eu vejo muitas pessoas dizendo, a profissão de assistente social, o serviço social é apolítico. Esse é um erro muito comum que tem se construído dentro da nossa profissão. Nós não somos apolíticos, nós somos apartidários, ou seja, não pertencemos a nenhum partido, nós somos extremamente políticos, nós não somos neutros à realidade do indivíduo, nós não somos neutros aos movimentos políticos, nós não somos neutros em relação ao princípio científico que se aplica na realidade, nós fazemos parte dele. Não temos como ir visitar uma família que está em situação de extrema vulnerabilidade social
sem nos sentir comovido, sem demonstrar o nosso lado humano. Contudo também, mesmo que tudo isso aconteça, que nos sintamos comovidos, que nosso lado humano apareça, não podemos abrir mão da cientificidade, da nossa capacidade técnica, do nosso instrumental técnico operativo. Então nós não somos neutros. O serviço social não é uma profissão neutra, é uma profissão que se envolve, ela se mescla com a realidade social, contudo sem perder o seu objetivo principal, que é o que digo e repito sempre: a construção de uma nova ordem societária, a emancipação plena, expansão do indivíduo, o combate a todo tipo de preconceito e assim por diante, como dizem os 12 princípios do nosso querido Código de Ética. Então, aí o serviço social superou a questão da neutralidade. Aí vem o sexto ponto, que é o conhecimento científico limitado à experiência sensorial. Isso é muito grave. O que eu sinto é verdade científica. O que eu não sinto não é verdade científica. O que o usuário, o indivíduo pode sentir é verdade científica. O que ele não pode sentir não é verdade científica. Ou seja, se há algo que possa fazer parte da minha realidade, do meu mundo, então eu posso considerar uma realidade científica. Se não consigo compreender, não é realidade científica. Não faz parte da questão de interpretação do conhecimento cerebral, por assim dizer, do conhecimento, do desenvolvimento, do entendimento sensorial, ela não faz parte da ciência. Eu olho para o indivíduo, eu sei que o que eu estou vendo aparentemente, então eu vou tomar as minhas experiências pelo que eu estou vendo aparentemente, e partindo da observação daquilo que é aparente, construir um projeto de intervenção? De maneira nenhuma, porque no serviço social a intervenção tem que ir muito além daquilo que é aparente, daquilo que pode ser sentido, daquilo que está diante dos olhos. Ela é muito mais profunda, ela é muito mais ampla, ela é muito mais técnica, ela é muito mais científica. Há necessidade de um aprofundamento para a gênese do porquê, do quando, do como, de onde isso começou. Por que essa pessoa chegou nesse estado de vulnerabilização? Aí alguém vem dizer porque é vagabundo, porque não gosta de trabalhar. Só que ninguém consegue analisar de onde ela veio. Que o seu pai foi explorado socialmente, o seu avô foi explorado socialmente, o seu bisavô. Então é uma construção hierárquica. Isso é só uma das questões a serem observadas. Há uma construção ancestral de exploração histórica que nenhum das 4 ou 5 gerações anteriores pode transferir alguma renda, alguma herança, algum bem. Então isso é de forma bem simplista, apenas um exemplo. Quando você olha para um indivíduo, você só vê o que está diante dos seus olhos, mas você não sabe como foi a infância dele, você não sabe se ele passou fome na vida, se ele foi espancado, você não sabe se ele foi vítima de algum tipo de abuso. Existe toda uma construção cultural e social que precisa ser levada em conta no tratamento, na intervenção, no processo de emancipação desse indivíduo. Tratamento, retira a palavra tratamento, no processo, que o tratamento aí retoma as protoformas. Quando se faz um exame para encontrar uma solução no indivíduo, é quase que medicinal, dizendo assim, de forma simplista. Então, o positivismo pretende alcançar resultados na pesquisa social que pudessem generalizar-se, aquilo que já foi dito antes, o que se aplica formar um gabarito que se aplica na realidade A e se aplica também na realidade B. A mesma metodologia, o mesmo experimento, os mesmos dados, e isso no serviço social não funciona devido à grande diversidade. Então o positivismo vai dizer também que conhecimento, a respeito do conhecimento, é aquilo que pode ser testado empiricamente. Grande parte do acúmulo teórico do serviço social não pode ser testado empiricamente. Ele só pode ser testado dialeticamente, através do embate de ideias. Você diz, você pergunta, eu respondo, ou então você indaga e eu construo uma nova indagação sobre ela. Então, através do diálogo, se constrói um pensamento
a respeito de um determinado ponto de vista científico, mas não tem como você medir o sentimento de uma pessoa. Não tem como você medir os valores culturais de uma pessoa. Então, por isso que no positivismo os valores culturais são tidos apenas como construção de experiência pessoal, experiência cultural. Mas os valores culturais, a cultura tradicional ou não, a cultura das pessoas não são levadas em conta para a ciência do positivismo. Elas não são consideradas ciência, elas são desprezadas enquanto ciência. O conhecimento, dentro da perspectiva do serviço social contemporâneo, é parte das construções histórico-dialética do materialismo do próprio indivíduo, e dele deriva os comportamentos, dessa construção cultural deriva as questões de acumulação, de alienação, deriva desse acúmulo de construção de cultura, todos os outros problemas que se manifestam nas expressões da questão social, todas as outras limitações humanas ou superações humanas estão relacionadas à cultura. O indivíduo sem cultura não é absolutamente nada. A cultura do indivíduo que constrói a ciência. Agora, a cultura não é algo estático. Aquilo que antes era culturalmente aceito, através do amadurecimento das ideias e da evolução do pensamento humano, hoje já é descartado, rejeitado, superado, e um novo ideário cultural é construído. Assim se realiza com o preconceito. O preconceito chega num determinado ponto, seja ele de que tipo de preconceito for, um determinado grupo de pessoas se reúne para rejeitar aquele comportamento do restante da sociedade. Então chama o restante da sociedade ao debate e diz: olha, isso que vocês estão fazendo não está me agradando. Eu faço parte da sociedade que você faz parte, nós somos parte da mesma sociedade, e o teu comportamento, o teu modo de olhar para mim, a tua forma de falar comigo, de me ver, me fere, me ofende, me agride. Eu não quero mais que isso aconteça. Então o restante da sociedade se junta no debate, na discussão, e pretende-se a superação para o bem comum daquela sociedade. Essa superação faz uma mudança naquela cultura. Esse movimento em torno dessa perspectiva de exclusão e de sofrimento gera um novo aporte cultural, gera um novo ponto cultural, desconstruindo um comportamento cultural, como por exemplo do machismo, da xenofobia, da homofobia, do racismo, enfim, são muitos deles que existem, ainda estão em fase de superação. O debate está proposto. Agora, só sabe o que é preconceito quem é vítima daquele determinado preconceito. Os outros que estão de fora só têm opiniões, mas não sentiram ainda na pele o que é ser vítima daquele preconceito. Então, quando aquele grupo que foi vítima daquele tipo de preconceito se reúne, se une em prol da superação daquele preconceito, então um novo período, um novo tipo de cultura é construído para substituir aquele segundo. Pelo menos a tentativa acontece. Então, isso é ciência, isso é evolução científica. Não só os cientistas fazem isso, o povo faz isso, as pessoas, a sociedade faz isso. E nós, enquanto assistente social, temos a obrigação de combater todo tipo de preconceito dentro dessa construção dos movimentos sociais. A participação e incentivo nos movimentos sociais está relacionado diretamente a isso. E para concluir, o positivismo é empírico e lógico. Aquilo que não pode ser observado não pode ser considerado ciência, aquilo que não pode ser observado e testado, e aquilo que não pode ser analisado pela lógica também não pode ser considerado ciência. Então, no serviço social nós empregamos um grande esforço para testar determinados pontos de vista, determinadas situações sociais, determinadas expressões da questão social e torná-las lógicas. Mas nem todas elas serão possíveis de ser observadas, nem todas elas serão possíveis de serem testadas, e nem todas elas serão absolutamente lógicas. Contudo, existirão e demandarão do nosso trabalho, demandarão da nossa intervenção. Assim sendo, o positivismo foi uma ciência muito utilizada na gênese do serviço social, até ser introduzida aquilo que é chamado de fenomenologia, que nós vamos analisar num próximo vídeo, vamos discutir no próximo vídeo. Mas ele foi criado honestamente e ele foi defendido pelo que se entendia naquele período
a respeito de ser o correto dentro da perspectiva científica, do entendimento do campo científico. Até que as pessoas se entendendo, os profissionais, os cientistas da época, entendendo que não atendia toda a demanda das ciências sociais, então houve uma evolução. Ainda hoje existem assistentes sociais positivistas, existem e muitos. Qualquer um de nós corre o risco de ter prática positivista. Numa determinada situação vai ser impossível não ter a prática positivista, numa determinada circunstância. É importante que você entenda, que você compreenda, para que o máximo possível você supere as abordagens positivistas no seu desempenho profissional, no seu exercício profissional. Isso não quer dizer que você vai conseguir fazer isso 100%, mas é importante que você entenda que num determinado ponto você pode estar sendo positivista quando poderia ser melhor que isso, quando poderia intervir de forma mais profunda, de forma mais eficiente dentro do campo profissional. Assim eu deixo o vídeo em aberto para sugestões e críticas. Por favor, critique, siga o canal no YouTube. Muito obrigado